sua... Carregando, tá carregando. Pronto, tá aparecendo? Então, primeiro, a pesquisa, a primeira etapa foi do dia 16, pesquisa de investigação serológica. A primeira etapa foi do dia 16 a 19. Tá aparecendo ou não? Eu não tá. Eu não tá, não. Deixa eu ver. Não tá aparecendo. A maioria está vendo. A gente está todos os Tá bom. Então, tá todo mundo vendo já? Ok? Então, basicamente, a pesquisa de investigação sorológica ela teve duas etapas. A etapa 1 foi feita entre o dia 16 e 19 de abril. A etapa 2 foi feita no dia 24 e 25. 24 a 25 de abril? 24 a 26, tem um erro aí. 24 a 26, foram 3 dias. Vamos adiante, segunda plana, segundo lado. Objetivo: estimar o estado sorológico da população teresinense diante da pandemia do Covid-19. Segundo objetivo: identificar as características demográficas, como ocupação, residência, sexo, idade e renda. E terceiro objetivo: identificar as características de saúde do teu estado, especialmente em relação às doenças pré-existentes, as comorbidades, e também em relação aos sintomas apresentados, especialmente para aqueles que têm dado positivo. Próximo slide. Resultados preliminares. Etapa 1. Etapa 1. Resultados preliminares. Etapa 1. Caso positivo na pesquisa, correspondeu a 0,56%. Isso projetado sobre a população de Teresina implica que a estimativa é de 4.843 pessoas infectadas naquele fim de semana. Se nós compararmos com a quantidade de pessoas que estavam registradas, né, em determinada data, então isso dá uma multiplicação de 118, ou seja, para cada uma, ali o 41 é basicamente o que há de registro em relação aos dados da prefeitura. Então, para cada uma pessoa notificada, né, nas estatísticas oficiais, tem 117 que não estão sendo notificadas. Certo? Esse tem que ser um número importante. Na primeira etapa, qual foi o número? Foi 0,56% da população, da estimativa em relação à população. E isso corresponde, numa população de Teresina, a algo em torno de 4.843 pessoas infectadas. Se nós compararmos com os dados oficiais, a gente percebe que a estimativa do agregado ela é 118 vezes maior do que o número de casos oficiais confirmados uma semana antes, né, pelo dado estatístico que é utilizado. Então, para cada raciocínio, então, para cada 100 habitantes de Teresina, você tem 0,56 que estão infectados na primeira etapa e um dado que é importante, quer dizer, para cada oficialmente confirmado, você tem outros 117 que não estão sendo confirmados através dos dados oficiais. Então, para a etapa 2. Etapa 2, o que já acontece? Os casos positivos na pesquisa corresponderam a 0,89, que corresponde aplicado à população de Teresina, a 7.697 pessoas infectadas. Então, se a gente comparar com os dados oficiais confirmados, isso vai nos dar que é 63 vezes maior. Ou seja, para cada uma pessoa registrada oficialmente através da testagem, você tem 62 que não estão. Diminuiu da fase 1 para a fase 2 porque, obviamente, aumentou a quantidade de testes feitos. Mas isso é um dado importante, ou seja, existe muita subnotificação. Subnotificação aqui na primeira, maior do que 100, agora é maior do que na segunda etapa, na segunda etapa ficou maior do que 60. Adiante, por favor. Se a gente compara os dois dados, né, etapa 1, que foi de 16 a 19 de abril,
alguém chamando aqui. Sai de, na fim de semana anterior, estimado, era 4.000 crescimento de um crescimento de 59%, e na etapa 2 se chega exatamente a 7.697. Próximo adiante. Próximo slide. Qual a distribuição por região? Aqui, agrupando-se os 2 fins de semana, para que o dado fique mais... Olha só, população de Teresina, aqui nesse é um dado de população. Então, o que nós temos aqui? 19% da população de Teresina está na Zona Leste, 18% na Zona Sudeste, 29% na Zona Norte e 34% está na Zona Sul. Essa é a distribuição da população de Teresina entre faltou só a Zona Rural, né? Próximo até... Isso. Eu acho que era mais um dos possíveis situações é estamos tratar a Zona Rural. Isso. Então, adiante. Agora, quando a gente vai ver o que deu de positivo, juntando justamente essas 2 etapas, a gente percebe, primeiro, a Zona Leste correspondeu a 38%, a Zona Sudeste correspondeu a 23%, a Zona Norte a 15%, a Zona Leste e a Zona Sul a 23%. Vou passar a comparação agora. Então, você nota, a Zona Leste ela tem 19% da população, mas tem um dobro, tem 38% dos casos positivados. A segunda zona, na verdade, é a Zona Sudeste. Tá? A Zona Sudeste tem 18% da população, mas tem 23% dos casos positivados. A Zona Sul tem 34% da população e tem menos, tem 23% de casos positivados. A Zona Norte tem 29%, e ela tem, dos casos positivados, ela tem apenas 15%. Então, a zona com maior índice de infecção é justamente a Zona Leste, seguida da Zona Sudeste, depois da Zona Sul e depois da Zona Norte. Ou seja, o TI é uma barreira significativa dentro desse processo de situação do vírus. Em relação a sexo, 53% da nossa população é feminina, 47% masculina. Em relação aos casos positivados, pode passar para o próximo slide. 54% é feminino e 47% masculino, né? A comparação está no próximo slide. Grosso modo, a diferença é dentro de algum tipo de estatístico. 53% da população feminina deu 54% em termos de taxa de infecção e os homens 47% deu 46%. Próximo slide. Em relação à idade, de 0 a 14 anos, nós temos 22% da nossa população, população que grande parte está em idade escolar, de 15 a 24% nós temos 19%, de 25 a 34% nós temos 20%, de 35 a 34% nós temos 15%, de 45 a 54 nós temos 12%, de 55 a 69 temos 9%. E mais de 70 anos nós temos ao torno de 3%. Note que acima de... não dá para pegar só 60%, mas grosso modo o grupo de risco é mais ou menos cerca de 1/3, né, da população adulta. Pode passar adiante. O que é que deu em termos de positivo na testagem para a existência do anticorpo relacionado ao coronavírus, o SARS-CoV-2? Entre 0 e 14 anos, 0, ou seja, entre as crianças, o vírus não está circulando, não foi detectado. Entre 15 a 24 anos, 31% dos positivados, ou seja, entre os jovens é onde se concentra a maior circulação dos vírus. Depois, na sequência, os que já estão saindo da juventude de 25 a 34 anos, que é o segundo maior grupo, 23%, 35 a 44 anos, 15%, 45 a 54, 15%, o pessoal de 55 a 69, apenas 8%, e acima de 70 anos, apenas 8%. Então, vamos comparar aqui o faixa etária. Veja bem, de 0 a 14 anos, no meio da criançada, você tem 22% da população e nada foi detectado em termos de infecção. De 15 a 24 anos, nós temos 19% da população e também. Nós temos 19% da população, ali aquela barra verde, mas nós temos, em termos dos positivados,
SARS-CoV-2, nós temos 31%. Ou seja, a circulação do vírus está muito mais rápida e é presente, né, entre os jovens. Também, entre a faixa etária de 25 a 34 anos, que corresponde a 20% da população, você tem 23% daqueles que estão infectados. Ou seja, também o pessoal de 25 a 34 anos está mais infectado do que sua média proporcional. E olhe bem, se você pegar de 15 a 34, onde tem 39% da população, você vai ter 54% dos infectados. Ou seja, a maioria dos infectados estão na faixa etária entre 15 e 34 anos. Tá certo? Bem, a próxima faixa etária, então, 35 a 44 anos, 15% da população, 15% dos infectados. 45 a 54 anos. Então, você tem 12% da população, você tem 15% dos infectados. Aí você vai 55 a 64, 9% da população e 8% dos infectados. E você pega acima de 70 anos, 3% da população, e dentre aqueles que foram infectados, vou mostrar isso, você tem 8% da população, em sequência. Em relação à ocupação, então, carteira assinada, funcionário público, você tem 24% da população, você tem 31% de positivos. Em relação a profissional liberal, empresário e autônomo, você tem 20% da população, mas você tem 38% dos positivos. Isso chama atenção. Quer dizer, especialmente os profissionais liberais, empresários e autônomos estão desproporcionalmente infectados em relação à população como um todo. Não só eles, como também funcionários públicos e trabalhadores, que constituem 24% da população e tem 31% de positivados. Já os aposentados, estudantes, ali a expressão do lar, expressão horrorosa, né? Já estou corrigindo essa expressão. Ela cai de 39% para 15%, ou seja, tem 39% da população, mas tem apenas 15% dos positivados. O pessoal desempregado, que vive de bico, pessoal mais informal, que próximo a 17% da população tem 15%, então mais ou menos dentro da faixa de erro. E outros foram outras denominações. Aqui você tem justamente a comparação, né? Logo que existe na tabela em termos de números, aqui são colocados em termos de base. O carteira assinada, a quantidade de positivos está percentualmente acima da quantidade que existe percentualmente na população. É importante salientar, os profissionais liberais, empresários autônomos estão com taxa de infecção acima da sua representação dentro da população como um todo. E o inverso acontece com os aposentados, com os estudantes. E também em relação aos desempregados que vivem de bico, então está mais ou menos dentro da mesma proporção. O que mais? Como é que foi feita a amostra? Quer dizer, eu não sou estatístico, não sou médico, mas enfim, vendo aqui para vocês onde foi feito. 78 UBSs urbanas, quer dizer, então foi feita na área urbana, não inclui a área rural. Foi feita uma estratificação a partir dos dados das várias unidades sanitárias de Teresina. Essas unidades sanitárias correspondem à cobertura de uma equipe de saúde da família. E o conjunto de equipes de saúde da família, elas atendem uma determinada UBS. São 78 UBS na área urbana. Nosso desafio vai ser a nossa próxima semana incluir também a área rural, né? O trabalho com essas. Quando foi feita? A primeira etapa, de 16 a 19 de abril, né? A segunda etapa, de 24 a 26 de abril. Foram 900 entrevistas por etapa e, no total, 1.800 entrevistas. O que mais? Aqui são os dados mais técnicos, né? Ali o objetivo é descobrir o tal estágio, retoma a discussão original, descobrir o estágio atual da pandemia em Teresina, direcionar as decisões da gestão pública, planejar suas ações futuras. A confiança e margem de erro. O pessoal da estatística, 95% dos intervalos de confiança, ali a margem de erro, né, assim, você faz para cada etapa, ou eventualmente se você agregar todos os dados com 1.200 observações, essa margem de erro cai para 2,31. Como? Basicamente 15 equipes de coleta, assim, com o entrevistador do Instituto Pinar e o técnico de um espelho da Fundação Municipal de Saúde. A aplicação foi de testes rápidos, né, do Dr.
poder explicar qual foi o tipo de teste. O teste ele busca detectar a presença dos anticorpos, né, ao vírus no sangue. As visitas foram residenciais e também individuais. Em relação aos que tiveram positivaram, então, 15% deles tinham problemas relacionados à pressão, né, hipertensão, 8% em relação à asma e obesidade em torno de 15%. O que mais? Quais são os sintomas que foram os mais frequentes entre aqueles que positivaram? Obviamente que o somatório não chega a 100, porque cada positivado eventualmente pode ter tido mais de um sintoma. Então, em primeiro lugar foi dor de cabeça, 77%. Em segundo lugar foi dor de garganta. Em terceiro lugar foi dor no corpo. Em quarto lugar, dor nas costas, dor nas juntas, dor, coriza e febre. E lá atrás ficou falta de ar. Então, falta de ar, que é um sinal de uma coisa mais grave, né? Quer dizer, uma coisa mais grave. Então, ficou para um outro momento. Aqui dá para ver, né, o gráfico de barra assim, essa distribuição dos sintomas, né? Dor de cabeça deu 77%, na sequência dor de garganta 62%, né? Depois tem dor no corpo, depois você tem o impacto, a equivalência ali entre febre, coriza e dor na junta. Então, são essas características mais presentes, né? Isso deve ser comunicado à população. Dor de cabeça é sintoma importante. Dor de garganta é sintoma importante. Dor no corpo é sintoma importante. E até é interessante, febre, né, que é uma coisa até que apareceu menos, né? Então, eventualmente, a falta de ar e a febre, elas só aparecem numa situação mais de média grave. Mas, enfim, você é chute meu, sou médico até concluir isso daí. Doutor Alexandre, doutor Marcelo, pode depois falar. Doutor Marcelo Adriano. O que mais? Acabou? Bem, ali é etapa 1. O que é ali a medida central da etapa 1 foi estimado de 4.643 pessoas estão infectadas. Mas estatística tem margem de erro para menos e para mais. Então, qual é a margem de erro para menos da etapa 1? Está sendo chamado de otimista, que é o limite inferior, 605. E qual é o pessimista? Ou seja, você trabalhando com a margem de erro superior, 9.004 pessoas. Já na etapa 2, você saiu da média estimada de 4.843 para 7.647, você tem o limite inferior da etapa 2 é 2.384. Ou seja, se você pegar a medida central e reduzir a margem de erro, aí você vai chegar a esse valor de 2.384. Mas a margem de erro superior, ela chega a 12.991, que é a leitura mais pessimista. Então, era basicamente isso que a gente queria colocar. Então, se você pode comparar tanto os limites inferiores quanto a medida central, quanto os limites superiores. Tem algo mais a apresentar? Não? Não? Bom, basicamente essa apresentação que eu trouxe para vocês são medidas importantes, são medidas, né, no sentido de medição, parâmetros importantes, cadores importantes. A gente está num momento de muita pouca luz sobre o que está acontecendo efetivamente, e essas pesquisas elas vão trazer alguma luz. A gente vai repetir isso semanalmente, né, para que a gente possa ver a evolução do quadro. Então, colocar isso no céu da cidade, da comunidade, da necessidade.